O vídeo de hoje é um oferecimento do Squarespace.com, a plataforma que oferece uma maneira rápida e fácil de construir o seu site de maneira profissional. Para fazer o teste grátis e ganhar 10% de desconto, vá para o Squarespace.com e use o código promocional Squarespace/pirata que está aí na tela. Fala galera, você está no Estúdio Pirata, quem fala com vocês é o David Jones e é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma aula ensinando a fazer o texto em neon. Existem muitas maneiras de fazer esse texto, umas mais simples, umas mais complexas. Eu vou mostrar cada ponto delas que você pode usar, que eu acho que tem algumas maneiras que a gente pode fazer. Eu vou começar primeiramente a mostrar a maneira mais simples e depois a maneira mais sofisticada, tá certo? Bom, vamos lá. Você escolhe virtualmente a letra que você quiser. Vou pegar aqui no texto, eu vou usar essa letra aqui mesmo, Kartika, que é uma letra... Na verdade, eu vou usar Impact. Impact que é uma letra mais forte aqui, Impact. Com essa Impact, letra normal, eu vou escrever texto neon. Tá? Vou pegar aqui, vou colocar em preto para a gente enxergar primeiro nesse fundo, né? Vou colocar. Para vocês entenderem que o neon ele é sempre usado contra algo escuro, tá certo? Ele é uma coisa meio fluorescente, digamos assim, né? E normalmente vem nas cores azul, verde ou rosa, né? E normalmente, é claro, tem diversas versões. Deixa eu botar maiúsculo aqui para ficar legal. E você tem que entender que normalmente o fundo é preto, né? É para reagir a um fundo escuro. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o nosso fundo, que não tem nada, e vou colocar um fundo preto. Vou pegar aqui o balde, a lata de tinta, fundo preto. Aí preto no preto não vê nada. Então, esse que eu vou mostrar para vocês agora é o modo mais simples de você fazer neon, tá certo? Que é tipo o contorno em neon, que é muito simples de se fazer. Vamos vir aqui no texto neon, clica duas vezes e para a gente enxergar logo isso de cara, eu vou fazer com o neon em rosa aqui, tá certo? Venha no traçado, no estilo de camada e mude o neon para um rosa bem forte, tá vendo? Aqui você já tá vendo que já tem, né, só de eu colocar esse rosa nessa tonalidade assim de traçado já ficou mais ou menos o que o efeito se trata, ok? Ok. Então vamos lá, agora vamos continuar, vamos posicionar um brilho externo, tá certo? Brilho externo e em vez de usar esse amarelo, a gente vai escolher o rosa também, certo? Puxa aqui um rosa bem forte e aí mexe na expansão e mexe no tamanho, tá certo? Olha só o neon, como é que já está se fortalecendo. Agora, vamos para o brilho interno, tá certo? Brilho interno, vamos tirar esse amarelo também que vem aí, vamos colocar o rosa novamente, a mesma cor, trabalhar com a mesma cor em todas as ocasiões. Aumente o tamanho e aumente um pouco o desfoque. E olha só o texto que a gente já desenvolveu, que já está com o jeito mais ou menos neon. Você pode aumentar isso. Assim, isso aí já é basicamente um texto neon básico que fica bem legal, se você ver, bem simples. Eu vou ensinar a fazer um mais complicado aqui, que também fica bem legal e é mais chamativo, mas esse aqui é um básico que você pode fazer. Você também pode adicionar uma sombra interna na mesma cor. Vem aqui na cor, é sombra, mas a sombra pode ser de qualquer cor. E adiciona a sombra na mesma cor, no rosa. Tá vendo o efeito que já deu? Mas assim a gente melhora, a gente aumenta o tamanho dela, a gente aumenta a distância, aumenta o desfoque, certo? E vai aumentando e trabalhando, né, a sua sombra conforme vai se mexendo na imagem, né? O que acaba não fazendo muita força depois que você já aplicou os brilhos, mas fica, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Então, se você pode tirar o traçado também e deixar só assim, mas eu gosto do traçado porque dá esse risco em volta e fica bem legal também, né? Fora isso, você pode mexer na opacidade, se você quiser diminuir um pouco para ficar, né, menos ou mais forte o seu texto. Pode mexer no preenchimento também, que também vai... Não, na verdade, no caso do preenchimento não vai mexer em nada não. E esse aqui é basicamente um texto em neon simples. Se você der Ctrl J, você copia a camada e vai deixando o seu efeito mais forte, tá vendo? Com cada camada que você bota vai deixando o efeito mais forte e que faz o efeito neon que você gostaria de ter. Bom, ok, vamos então finalizar. Esse aqui foi a maneira simples de fazer um texto neon. Você também pode, se você quiser, né, adicionar alguns pontos em volta que dão... Eu vou explicar para vocês, ó. Vou vir aqui criar uma camada, pegar o pincel, certo? E o pincel, vamos pegar o pincel com a dureza 0 e vamos pegar a cor branca, tá? Branco e, bom, se você quiser mexer na cor, você pode. E faça alguns pontos de tamanhos diferentes em volta da sua imagem. Pode ser até dentro, tá certo?
vá fazendo esses pontos em vários pontos da imagem, tá? E você pode dar um efeito meio que cósmico no seu texto em neon, tá certo? Aumenta um pouquinho de vez em quando, faz umas coisas diferentes assim. Vê que, né, dá aquela simulação, sei lá, de espaço e outras coisas dessa, o que fica bem interessante também, mas vai ficar melhor. Eu vou mostrar pra vocês como. Beleza, viu assim? Clica 2 vezes e aplica mais ou menos o que você aplicou lá no outro. Vem aqui no brilho externo, cadê o brilho externo aqui? Escolha o rosa, rosa mais forte que você tiver, brilho interno, coloque o rosa também, certo? E manipule da maneira que você achar melhor para ficar mais forte na sua imagem o brilho e aí o brilho externo também, né? Se você, opa, ficou muito forte. A expansão tem que tomar cuidado que é muito agressiva a expansão. E pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, você decide o que você faz com o seu brilho, tá certo? Então toma cuidado que realmente é muito sensível isso aqui. E aí esses brilhos todos aqui você pode vir e diminuir o preenchimento, que você faz sumir, né? O negócio só deixa os brilhos. Olha só que efeito legal que a gente conseguiu. Isso aqui são só os brilhos, são os dois efeitos de camada junto com o texto em neon, o que ficou muito legal mesmo, né? Olha só que efeito legal, né? E muito simples, muito fácil. E a gente agora vai fazer uma versão mais complexa desse texto em neon, tá certo? Então vamos lá. Vamos deletar isso aqui. Esse foi o primeiro, que ficou bem interessante. Mas vamos deletar isso aqui. E esse texto a gente vai, apagar estilo de camada, ok. E o texto em neon dessa vez a gente vai deixar em branco, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar essa camada, certo? Aperta Ctrl J, copiou a camada. Escolhe essa camada de cima que a gente vai usar depois. Mas essa a gente vai manipular ela agora utilizando um filtro muito legal que é o vento, tá? Mas antes disso, a gente vai rodar a nossa imagem, certo? Vem aqui em imagem, rotação da imagem, 90 horário. Vai deixar ela assim. Depois disso vem filtro, filtro, estilização, vento, ok? Ele pede para rasterizar, você diz que sim. E aí você coloca vento e da esquerda, tá certo? Deu ok. E aí você viu que ele fez um efeitozinho só. Se você apertar Ctrl F, você repete o efeito. Então você vai apertando Ctrl F até dar o efeito que você quer. Pra mim tá legal assim, tá? Eu apertei algumas vezes, vai depender do tamanho do seu arquivo aí, tá? Vamos para a imagem, de novo, rotação da imagem e 90 horário. E de novo, aperte Ctrl F para fazer o efeito do seu. Eu apertei 4 vezes de novo aqui. Mesma coisa, imagem, rotação da imagem, 90 horário, de novo, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E aí, mais uma vez, imagem, rotação da imagem, 90 horário, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Aqui eu acho que dá para ir até mais um, hein? E aí, esse vai ser o efeito da parte de trás do nosso texto neon, tá certo? E aqui a gente vai aplicar um desfoque, certo? A gente vai vir aqui em filtro, desfoque, tem várias opções, mas eu vou usar o radial, tá? Eu vou usar aqui intensidade 4 mesmo, só para dar um toque no seu efeito. Tá vendo aqui como deu uma mexida e ficou interessante. Vamos abrir aqui o texto neon, que é o que a gente copiou, que está em branco, né? E provavelmente, bom, vamos ver a cor que vai ficar. E aí a gente tem que decidir a cor que a gente vai fazer. Nesse aqui eu vou fazer em verde. Eu fiz em rosa ali no outro, vou fazer em verde nesse aqui, tá certo? Então, para começar, eu vou fazer o nosso fundo, né, que é esse aqui, ficar em verde, tá certo? Vamos clicar 2 vezes aqui na camada, virem sobre a posição de cor e vamos escolher um verde bem forte, tá certo? Acho que um verde neon é... agora eu não sei. Que verde que eu pego pra ser esse neon aqui? Não, sei lá. Eu achei que o verde tá meio... Vamos de rosa de novo. Achei que o verde... Não gostei muito do verde, não. Vamos de rosa mesmo. Deixa ele aqui. Ok. E esse vai ser a nossa parte de trás. O neon rosa. E esse aqui, o neon da frente. Você vê que ele meio que molda, né? O texto com o que você escreveu em volta. Então, dá um efeito interessante. E a gente vai aplicar mais ou menos os mesmos efeitos de camada que a gente aplicou no outro. Vamos vir aqui, clica 2 vezes na camada. Vamos colocar o traçado, certo? O traçado é um traçado rosa. Traçado rosa bem forte. Brilho externo. Cadê o brilho externo? Brilho externo. Escolheu rosa também, certo?
aumentar aqui a expansão também. Óbvio que não vai aparecer tanto porque, né, tem um troço rosa em volta, mas dá o efeito. Vocês podem ver que se você tirar e colocar, tá vendo a diferença ali? Exatamente, deixa aqui. E a gente vai fazer, em vez, nesse caso, como eu estou usando o contorno, né, eu não vou, o fundo não é preto, na verdade, o fundo não é preto como é no outro, a gente vai usar a sombra interna para fazer o efeito nesse aqui. Então vem na sombra interna, pega aqui na sombra interna o rosa também, bem forte, certo? E começa a manipular de maneira que o rosa domine sobre o texto, certo? Bota a opacidade no 100, né, e ajusta da maneira que você achar melhor que vai ficar o texto neon, tá? Isso aqui já ficou muito legal. E agora a gente vai mudar a cor do próprio texto neon. Vamos para a sobreposição de cor e escolha o rosa, certo? Ok. Vocês podem ver que ficou ruim de ver, né? Mas porque a gente ainda não terminou. Diminui o preenchimento. Não diminui o preenchimento não. A gente vai apertar o Ctrl J para copiar a camada e nessa aqui que a gente vai finalizar. Você pode ver que já dá para enxergar melhor o texto daqui, porque eu vou pegar a sobreposição de cor e vou tirar e deixar só o branco e diminuir a opacidade. E aí você consegue, né, ter mais força com esse seu texto, né, mais visibilidade para o texto que você está fazendo, mesmo tirando, né, a sua opacidade. Como você pode ver aqui, se você tirar tudo, fica esse texto que está assim. Se você for devagarinho até montar a cor que você acha, que, na verdade não é a cor não, mas a intensidade da cor que você acha. Se você quiser, você pode botar tudo e ficar assim também, que é um efeito maneiro se você quiser, né? Ou então, se você achar melhor, você pode só colocar o traçado, né? E você pode fazer, né, que o efeito fique legal também. Presta atenção. A gente pode tirar, vou tirar aqui o preenchimento. O preenchimento, quando você tira tudo, só deixa os estilos de camada. E aqui no traçado, a gente pode mexer nesse traçado. Em vez de ser só o rosa, quer dizer, você pode primeiro aumentar o tamanho dele, se você quiser, né? E você pode mudar a cor. Pode botar a cor mais escura, né? Pode botar a cor mais clara. Se você quiser botar o branco de traçado, pode botar o branco e aumentar um pouco o tamanho desse traçado, por exemplo, se você quiser, né? Também é uma opção se você quiser. Você pode manipular isso aqui de diversas maneiras diferentes. Se você quiser deixar o próprio rosa, pode deixar. Se você quiser jogar um vermelho ou qualquer outra cor que você quiser que interaja com isso aqui, até o preto. Se você quiser botar um preto, fazer o texto preto, um negócio preto assim, você também pode fazer. São muitas opções, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês. Se você tirar o traçado e botar uma sombra, por exemplo, também funciona dentro do texto neon. Olha só que legal. Olha como é que ficou legal isso aqui com a sombra. Tá vendo? Você pode achar que você pode aumentar o preenchimento se você quiser para voltar um pouco do branco e diversas alternativas, mas todas elas ficam muito interessantes. E novamente aqui, se você quiser, você pode fazer aquilo que eu falei, criando uma camada nova, vindo aqui com um pincel branco, né, e com a dureza no 0, fazendo, né, os pontos em volta, se você achar que deve. Eu vou botar aqui como exemplo, como eu falei para vocês, que dá uma visualização de alguma coisa meio cósmica assim, um efeito mais interessante. E assim, eu gosto, o efeito inicial que eu fiz para vocês, eu achei que ficou muito legal. E é mais simples também, mas se vocês quiserem algo mais elaborado, isso aqui, por exemplo, eu usei 4 vezes a rajada de vento. Você pode usar menos, né? Você pode usar 1, 2, sei lá, você escolhe quantas vezes que você usa, né? Isso que é interessante. O negócio do Photoshop, eu sempre falei para vocês que são as suas escolhas, né? Quantos efeitos você vai querer colocar, quantas coisas você vai querer fazer, e é assim que é no Photoshop. E aí aqui depois disso, depois de colocar tudo, eu vou botar mais uns pontos aqui dentro também, né? Fica legal. Vamos lá e a gente usa os mesmos efeitos. Vai para o brilho externo, né? E coloca o rosa, porque é a cor que a gente está trabalhando, né? Coloca o rosa, aumenta o brilho, aumenta um pouco a expansão, aumenta o brilho. Opa, diminui o brilho. Vai no brilho interno e faz a mesma coisa. Vem aqui no rosa, bem forte. E aumenta o tamanho. Aumenta o desfoque, aumenta o tamanho. E mexe no preenchimento. E que você vai ficar só com os pontos. Aí você mexe, né, no brilho externo, no brilho interno, da maneira que você quiser. Você pode diminuir a expansão, pode diminuir o tamanho. Ou aumentar, tá vendo? Dá mais desfocada aqui no brilho interno também.
Você pode aumentar o tamanho, pode diminuir o tamanho, pode aumentar o desfoque, aumentar muito o desfoque se você quiser, e manipula da maneira que você quiser. Existem muitas opções para esse tipo de formato. Novamente, se você quiser aumentar o preenchimento disso aqui para visualizar melhor, né? Opa, tá bom. Visualizar melhor o seu texto, olha só, ficou legal também. Eu só aumentei o preenchimento. Muitas escolhas, muitas opções que vocês podem fazer, galera. E antes de terminar, eu vou deixar um recado para vocês aí do squarespace.com. Galera, o Squarespace é um site onde você consegue construir o seu próprio site sem problema, com muita facilidade, sem precisar ter nenhum conhecimento sobre programação. Ele funciona, o suporte do Squarespace funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem muitos templates muito bons, tem todo um sistema de apoio, de facilidade para você criar o seu próprio site. Você pode começar o trial, né, o teste, sem ter que pagar nada e pode começar pagando $8 por mês para ter a plataforma de web design, o seu domínio e o seu o servidor também, eles usam como host. É muito barato, é bem mais barato do que o que eu já tenho pago em sites recentemente. Você pode fazer upgrade disso conforme seu site for evoluindo também. Se você quiser usar eu tenho 10% de desconto lá no Squarespace para vocês, Squarespace /pirata, né? Squarespace.com/pirata, tá aí na tela, eu vou deixar o símbolo para vocês, para ir lá e poder criar o seu website. Testem a plataforma, vejam o que vocês acham, porque eu recomendo, para mim vale muito a pena e eu gostei demais de utilizar essa plataforma. Então é isso, galera, essa foi a mensagem do Squarespace de hoje, valeu! Bom, galera, esse foi o efeito de hoje, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal, clica no gostei, adicione os vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima com mais um vídeo, valeu!